Paz, seja muito bem-vindo. O meu nome é Araújo, criador do canal Caps Lock e parte da equipe do Guia da Aventura, e aqui eu estou guiando você pela sua aventura. Então você finalmente decidiu começar a jogar RPG de mesa, juntar alguns amigos e criar as suas próprias histórias e aventuras. Agora, só falta definir qual é o estilo de jogo que você e seus amigos realmente querem jogar. E sim, há vários estilos, e isso não é uma conversa que nós temos com muita frequência, embora seja uma das mais vitais. Um RPG de mesa é um evento social, é quando você reúne um grupo de amigos para se divertir por às vezes 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12 horas. Um fim de semana inteiro pode ser dedicado a apenas uma sessão de jogo. E se o grupo não tem uma visão coesa de que estilo de jogo nós estamos jogando, ou pior ainda, um estilo de jogo que nem todo mundo gosta, bem, você pode estar comprometendo uma grande parte do seu tempo livre para algo que não é particularmente divertido. E nessas horas a gente tem que avaliar os diferentes estilos de RPG que existem. E aqui eu não estou falando de sistemas de RPG. Não é apenas o conjunto de regras. Eu estou me referindo ao estilo de jogo. Por exemplo, você pode falar de Dungeons & Dragons 5ª edição. Todo mundo sabe qual é o estilo de Dungeons & Dragons 5ª edição. É fantasia medieval. Mas será que é mesmo? Eu proponho a você a seguinte ideia. Dungeons & Dragons é sobre nada. E é exatamente por isso que ele é tão bem sucedido. Quando eu digo que Dungeons & Dragons é sobre nada, a verdade que eu quero dizer a você é que Dungeons & Dragons é uma caixa de ferramentas, produzida de forma a ficar na superfície de diversos temas e estilos, permitindo que você construa uma narrativa mais próxima daquilo que reflete o que você efetivamente gostaria de jogar. Aventuras prontas e kits introdutórios, eles apresentam um conjunto de cenários e um estilo de aventura que permite você afunilar as regras básicas numa experiência curada para aquele objetivo, para aquela missão, para aquela sessão de jogo. No entanto, você ainda pode expandir esse estilo de jogo para múltiplos outros cenários. Como, por exemplo, quando a gente volta na história falando dos primórdios de Dungeons & Dragons, a verdade é que, antigamente, o jogo não era esse mundo aberto de narrativa explorativa que ele é hoje. Antigamente, ele era sobre masmorras e dragões. Dungeons e Dragons. Se você olhar no livro do jogador de Dungeons & Dragons 5ª edição, você vai encontrar um conjunto de regras, tabelas, sistemas e elementos de jogo que não são apresentados como opcionais, mas que a vasta maioria das pessoas acaba ignorando, como por exemplo, ferramentas de aventureiro, ou regras de luz, e comida e água. Existe um estilo de jogo mais voltado para sobrevivência, que antigamente era conhecido como o Dungeon Crawler. Dungeon Crawler é um estilo de jogo em que a ideia é sobreviver contra perigos imensos. O seu personagem ainda é um herói, ainda tem acesso a poderes e magias, porém os riscos naturais da dungeon são o verdadeiro risco, não apenas os monstros, mas o ambiente em si. E em Dungeons & Dragons, antigamente, você tinha que se preocupar com a sua luz, não apenas porque a sua luz permitia que você enxergasse aonde você estava, o que poderia incluir enxergar potenciais armadilhas ou elementos do cenário, mas também significava que outras criaturas podiam ver você. Notar a possibilidade do alcance da sua luz era efetivamente uma mecânica de jogo, assim como quanta comida você carrega, quantas tochas você carrega. Tudo isso para dizer que, embora essas regras não sejam super profundas em D&D 5ª edição, no máximo elas mencionam 1 ou 2 parágrafos, quando muito meia página de texto num livro com mais de 300 páginas. A ideia é que ela não está ali para ensinar você a medir exatamente o consumo de uma tocha ao longo de um dia de serviço, mas sim para educar o jogador que aquele elemento do estilo de jogo pode ser aplicado na sua aventura. Porque a preocupação aqui não é apenas que você precisa de tochas, lanterna e óleo para entrar na dungeon e buscar tesouros e itens mágicos. Você também precisa desses recursos para voltar. Da mesma forma que o grupo tem que considerar os seus alimentos, comida, água. Se a sua dungeon é uma masmorra dentro de uma pirâmide no deserto, pode ser difícil controlar água
para um grupo de 5 aventureiros? Como é que vocês vão se manter hidratados e não morrer no deserto? Da exata mesma forma, munição é uma regra básica de jogo. Na verdade, nas regras básicas de D&D, você deve controlar a quantidade de munição que você dispara. Existe uma grande vantagem em utilizar arcos e flechas e bestas, porque eles causam efetivamente o mesmo dano mecânico que uma arma de curto alcance, mas com a vantagem de atacar a longa distância. Por outro lado, você tem que se preocupar com a sua munição e saber se quando você dispara uma flecha, se você errar o alvo, você perdeu a flecha. Tudo isso representa um estilo específico de jogo, aonde alto risco e alta recompensa é uma constante, mas isso não quer dizer que precisa ser tedioso ou chato. Porque se isso parece tedioso ou chato para você, ok, não use essas regras. Mas você deve entender que a existência delas não é o princípio da ideia de fazer o jogo ser chato, ou lento, ou vagaroso. É porque essa tensão, essa busca pelo risco, fazia parte de um estilo de jogo que já existe há mais de 30 anos. E ele faz parte de uma experiência específica de um estilo de jogo específico. Dungeon Crawlers. Da exata mesma forma, talvez você prefira uma campanha de horror. Você não gosta da ideia de ter que ficar controlando o seu consumo de água e comida, e quem tem tenda, e quem tem corda, e quem trouxe uma escada, e se você tem peso suficiente para carregar na sua mochila. Você quer apenas aventura, mas você gosta de risco, então você quer uma aventura de horror. Bom, mas Dungeons & Dragons é horror? Existe um suplemento chamado Ravenloft. Ravenloft é um cenário, e um cenário no mundo de Dungeons & Dragons informa o estilo de jogo. No universo de Ravenloft, você ainda é um herói com grande acesso a magias, itens mágicos e grandes aventuras heróicas. Porém, o mundo é muito mais opressor. A ideia de Ravenloft é que vampiros, demônios e lobisomens existem com mais naturalidade e o risco deles aparecerem no início da sua aventura, no mundo quando os heróis ainda são de nível mais baixo, é maior, fazendo com que aqueles primeiros encontros sejam muito mais perigosos. Então, a distância entre risco e recompensa fica muito menor. Porém, no entanto, isso ainda não faz Dungeons & Dragons um jogo de horror. Compare, por exemplo, o mundo de Call of Cthulhu. Call of Cthulhu é um sistema de RPG também, mas também é uma grande franquia que significa 10 milhões de outras coisas. Porém, no mundo do universo de Call of Cthulhu, uma mecânica que é consistente nesse estilo de jogo de horror cósmico é a mecânica de sanidade. Que, aliás, em Dungeons & Dragons 5ª edição, também tem uma mecânica de sanidade. Mas se você apenas colocar sanidade numa campanha normal de D&D 5ª edição, isso não faz dela verdadeiramente uma campanha de horror e, dependendo do seu grupo de jogadores, talvez não seja nem recomendado. A mecânica de sanidade, ela existe para informar o seu jogador de que tipo de jogo ele é. Você não é um herói em Call of Cthulhu. Você é uma pessoa normal. E o único destino para os seus personagens é morrer, lutando ou sobrevivendo, e eventualmente ficar louco. A ideia aqui é um estilo de jogo diferente, onde o seu personagem vive um mistério interdimensional sem conhecer a verdade do mundo, sem saber que, na verdade, toda a sociedade, toda a história da raça humana é controlada por deuses alienígenas de outras dimensões, dos quais apenas olhar para eles faria com que o seu cérebro explodisse. Call of Cthulhu segue uma narrativa de estilo de jogo diferente. Você não é o herói que vai salvar o mundo. Você não é o herói que vai sobreviver à grande batalha épica. Você é uma pessoa normal, tentando sobreviver normalmente num mundo absolutamente insano, onde tudo pode destruir você a todo momento. Então, por um lado, você teria em Dungeons & Dragons aventuras que podem durar 6 meses, 1 ano, com os mesmos personagens, com os mesmos jogadores, e sendo tremendamente divertido. E do outro lado, você poderia ter algo como Call of Cthulhu, onde na verdade a aventura talvez dure 1 mês de jogos semanais, talvez um único fim de semana, numa aventura one-shot com início, meio e fim, histórias curtas, impactantes e intensas. Estilos de jogo diferente. Dentro do próprio Dungeons & Dragons você pode ter aventuras diferentes, onde o mundo original, as regras das primeiras versões de Dungeons & Dragons, elas não pensavam em aspectos políticos, raciais ou mecânicas de interação social do jogo. Você entrava na dungeon para buscar tesouro. Você era Conan, o bárbaro,
que aliás também tem um sistema de RPG focado nesse estilo. Da mesma forma como você tem o DCC, o Dungeon Crawler Classics, focado explicitamente nesse estilo de jogo. Muitas pessoas conhecem Pathfinder. Pathfinder é oriundo dos modelos antigos de D&D, que é um pouco mais focado nesse universo de Dungeon Crawler e exploração heróica, só que com um foco mais polido e específico. Nenhum estilo de jogo é superior ou inferior a nenhum outro. Você tem GURPS, que é um sistema genérico, aberto a você preencher o mundo com as regras, mecânicas e estilos que se aplicam ao seu estilo de jogo. Você tem 3DT, Defensores de Tóquio, RPG brasileiro, que segue o mesmo estilo, onde você tem um conjunto genérico de regras feitos para ser abrangente, nem superior nem inferior a nenhum outro, mas moldável para o estilo de jogo da sua mesa, obviamente seguindo uma estética um pouco mais aventureira, divertida e heróica, como seus animes e mangás favoritos. O estilo de jogo vai informar a natureza da sua mesa. Se os seus jogadores gostam de alta fantasia e heroísmo, talvez Dungeons & Dragons seja realmente o RPG mais voltado para eles. O motivo pelo qual eu gosto é porque as regras são consistentes o bastante que eu consigo aprendê-las e manipulá-las com frequência, mas ao mesmo tempo o mundo é moldável o bastante que eu posso aplicar e remover os elementos que melhor convêm para minha natureza. É um conjunto de regras modulares, é uma caixa de ferramentas aplicável, e por isso, quanto mais você aprende sobre ele, mais a fundo você pode avançar. No mundo de aventura de Dungeons & Dragons, onde pessoas podem se teletransportar facilmente, talvez você tenha que se preocupar se você está carregando um espelho ou uma corda de 40 metros não seja a coisa mais importante para você. Porém, numa outra aventura onde você tem que tomar cuidado se a sua tocha faz você enxergar a 9 metros ou 18 metros, essa mesma corda pode ser a diferença entre vida e morte. Entre outros mundos dos RPGs, você tem, por exemplo, Vampiro à Máscara, que é muito mais voltado para a intriga social e política moderna, onde clãs diferentes tentam manipular uns aos outros enquanto sabem que se cometerem um único grave erro, eles podem não apenas condenar a si mesmo, mas como a toda a sua raça. Existe uma tensão político-social que é superior à necessidade de combate e conflito. Estilos diferentes informam RPGs diferentes. Por isso, quando você estiver construindo a sua mesa, a sua aventura, é importante sentar com seus jogadores e entender qual é o estilo de jogo de vocês. Vocês gostam de tensão e nervosismo ou vocês gostam apenas de aventura e hype, alta energia o tempo todo? Ambos estilos são válidos, mas a coisa que é mais importante é você entender qual é o seu estilo. No Guia da Aventura, eu tento criar uma aventura que seja consistente do início até o final. O mundo do cenário de Lutsema, que é um cenário que eu criei, é um mundo cheio de heróis, de baixo nível. Porque o comercialismo do heroísmo é um elemento que eu achei que era interessante. E se houvessem heróis pelo mundo todo? Bom, só existe um certo número de dungeons no mundo. Só existe um certo número de monstros no mundo. Só existe um certo número de itens mágicos no mundo. O que acontece quando existe uma indústria de aventureiros nesse tipo de mundo? O que é algo que naturalmente vai criar uma engenharia social para criar um cenário de intriga política e intriga socioeconômica, rivalidades, heróis e vilões. Intrinsecamente falando, eu não me preocupo, por exemplo, com munição. Eu não me preocupo muito em controlar água ou comida, eu apenas garanto que os meus heróis estão podendo avançar de um ponto ao outro, e se eles estão chegando num lugar onde a sobrevivência é um risco, é importante deixar eles saberem disso antes. E a aventura pode ir se moldando à medida que os heróis vão explorando o mundo e descobrindo o que ele é, mas é invariavelmente uma campanha heróica, um estilo de jogo de grandes aventuras onde os heróis são recompensados por suas escolhas com novos desafios. E isso é importante diferenciar também. A recompensa não é apenas a espada mágica mais um. A recompensa também são novos desafios, novos monstros para enfrentar, um bom vilão que você vai se sentir muito bem em derrotar, um problema que você vai se sentir super satisfeito em ter resolvido. A aventura é a recompensa, não é o destino, é a jornada. Se você, como mestre, gosta da ideia de criar puzzles complexos e difíceis de resolver,
É importante que você converse com seus jogadores e entenda se eles gostam desse tipo de ideia. Se isso é o que atrai vocês e é o que faz todos vocês se juntarem juntos. Se as pessoas apenas querem entrar numa única dungeon que vai a 20 níveis do subsolo e você quer passar uma aventura de 3 meses dentro de uma única dungeon, apenas coletando recursos suficientes para descer mais um nível, para enfrentar desafios maiores, aonde você vai conseguir recompensas maiores, isso é um estilo de jogo. Se você quer viajar pelo mundo fazendo aliados e rivais em diferentes cidades e influenciando quem vai se tornar o próximo rei da Terra ou quem vai se tornar o próximo duque do ducado, isso é um estilo de jogo. Se você gostaria de criar um estilo de RPG completamente casual, aonde os seus heróis estão apenas viajando para conseguir suprimentos para poder alimentar uma taverna, isso é um estilo de jogo. Se você gostaria de criar algo como, por exemplo, o RPG Paranoia, um RPG antigo que era focado em paranoia. O estilo de RPG de paranoia é comédia, o que também é um estilo de RPG, aonde você não está se preocupando necessariamente se seu personagem vive ou morre ou cria uma história. Toda a ideia é poder descontrair e fazer um grupo completamente disfuncional de heróis que constantemente prejudicam uns aos outros, porque esse é o propósito. Para você, a ideia de estar sempre correndo o risco de morrer só porque um monstro olhou para você do jeito errado, como por exemplo em Call of Cthulhu, pode não parecer divertido ou intenso, mas para outros jogadores pode ser a coisa mais interessante do mundo. Porque pessoas diferentes cresceram com ideias diferentes do que é heroísmo, aventura, emoção e passatempos divertidos. É importante considerar esses diferentes estilos de jogo. Para algumas pessoas, matar dezenas de monstros é o ápice do heroísmo. Para outros, é desvendar o mistério daquela rima secreta na tumba do deus dragão para conseguir um rubi. Comunicação é rei, mas informação é divino. É importante que você tenha informação e acumule informação, para que você conheça não apenas diferentes estilos de jogo e qual é o estilo seu e do seu grupo, mas que opções há. É importante que quanto mais você entra nesse mundo de querer ser um jogador de RPG ou um mestre de RPG, que você leia, conheça, assista filmes, aprenda. Diferentes tipos de filmes têm diferentes tipos de narrativas, assim como deve ser o filme da sua aventura de RPG. O seu sistema vai informar o seu estilo de jogo. Dungeons & Dragons 5ª edição é sobre nada e tudo ao mesmo tempo, porque você tem esse conjunto de ferramentas que é facilmente adaptável para qualquer estilo de jogo sem profundidade. Porque a ideia aqui não é ter profundidade, é ter maleabilidade. Se você busca profundidade, então talvez seja melhor procurar um RPG focado naquele estilo de jogo para você. E aí não adianta vir perguntar para alguém como eu qual é o RPG melhor do que todos os outros RPGs para esse estilo de jogo que eu quero conhecer. Essa é a hora que você tem que abrir o Google e pesquisar. Como eu disse, informação. A melhor ferramenta que você pode ter no seu cinto de ferramentas como mestre da dungeon, o seu game master do grupo de RPG dos seus amigos, é saber buscar informação. Não existe um sistema de RPG superior ao outro em tudo, porque sistemas de RPGs foram desenvolvidos para providenciar melhores ferramentas para certos estilos de jogos. Um RPG de baixa fantasia não vai necessariamente se adaptar bem com um sistema de alta fantasia, como Dungeons & Dragons. Num mundo como O Senhor dos Anéis, onde magia é escassa, repentina e poderosa, você não vai ter necessariamente o mesmo tipo de aventura aonde um mago de nível 1 de Dungeons & Dragons lança bolas de fogo de 1d10 de dano todo turno infinitamente. Mecânicas diferentes requerem estilos de jogo diferentes, e você pode adaptar, mas você precisa conhecer primeiro. Então, compreenda o tipo de pessoa que está com você. Se você quer um jogo mais simples e casual, não procure regras complexas. E se o seu grupo deseja muito um tipo de coisa específica, procure um sistema de jogo que alimenta esses recursos e que entende que ele funciona melhor para você. Não é porque você não quer jogar Dungeons & Dragons porque ele não atende aquele seu estilo específico que a sua escolha é inferior a de ninguém. Não importa que ele é mais popular ou mais vendido do que os outros, se ele não é o certo para sua mesa, ele é o errado.
E se o seu estilo de jogo requer ficar contando a quantidade de flechas que cada jogador está disparando, ou quantas rações vocês têm para se alimentar pelos próximos dias, e se você tem luz e óleo suficiente para avançar na dungeon e voltar para a cidade vivo, bom, se esse é o seu estilo de aventura, então informe isso aos seus jogadores e construa um mundo com verossimilância a respeito desses aspectos, para que eles sejam consistentes. O seu trabalho como mestre do jogo é vender que este mundo é um mundo real. Vender que as escolhas dos jogadores têm consequências consistentes com as mecânicas de jogo que informam o estilo de jogo que todos vocês querem jogar juntos. Vocês podem escolher um sistema de jogo para jogar na mesa, mas é ainda mais importante que todo mundo na mesa esteja jogando o mesmo estilo de jogo. Isso vai garantir o sucesso da sua aventura e permitir que vocês possam continuar se divertindo e aprofundando cada vez mais o seu estilo de jogo. E bem, nos comentários abaixo, que outros tópicos nós devemos abordar nesse tipo de vídeo, nesse formato de guia, eu gostaria muito de saber quais são as suas dúvidas, perguntas e histórias. E também, qual é o seu estilo de jogo. Eu quero saber que estilo de jogo você curte jogar logo abaixo. Então me diga, e continue aqui conosco no Guia da Aventura, para que a gente possa continuar guiando a sua aventura. Muito obrigado por nos assistir.